Temos novidades sobre um dos próximos filmes de Star Wars. O novo filme da Rey, que trará a nova Ordem Jedi, está sendo teorizado como um possível episódio 10, sendo sim uma continuação direta da saga Skywalker. E também mais novidades sobre como Rey deve ensinar os seus pupilos, diferente, provavelmente, de Luke Skywalker. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, dado os resultados da trilogia sequel. E é o que a gente vai comentar aqui hoje no Diário Rebelde. Todos os Wings Repórteres, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e vamos comentar os novos rumores do próximo filme de Star Wars, ou melhor, um dos próximos, porque a gente vai ter aí The Mandalorian and Grogu, que a gente está cobrindo ostensivamente aqui no canal. Eu fiz até uma lista de vilões que podem aparecer em The Mandalorian and Grogu, que está aqui em cima no card para você assistir depois, mas vamos falar da Rey. A Rey é uma personagem muito complexa, uma personagem que muitos não gostaram, mas que muitos gostaram sim. Eu sei que tem toda essa questão com a trilogia sequel, a falta de planejamento da trilogia sequel é uma dor, sim, e foi o que levou ao, infelizmente, baixo Ascensão Skywalker, né? Não é um dos meus favoritos de Star Wars, tenho que admitir, na verdade, acho que é um dos meus menos favoritos, tá lá embaixo na cadeia alimentar, e a gente não pode negar que isso vem do fato que a trilogia sequel não teve um planejamento muito mais conciso, né, da história, um pensamento uno, onde a história começaria e aonde ela iria, né, trazendo então, por exemplo, o retorno de Palpatine e muitas outras coisas que incomodam os fãs até hoje. Mas o que eu quero trazer para você, Wing, que me acompanha aqui no Diário Rebelde, é a gente tentar uma abordagem diferente. Vamos tentar projetar o que a gente gostaria de ver num futuro filme de Star Wars que desse sequência à trilogia sequel. E novamente, vou lembrar a vocês aqui, a trilogia sequel é cânone sim. E isso não sou eu que estou falando, tá? É todo o contexto da história de Star Wars atualmente. Então a gente goste ou não goste, faz parte da história de Star Wars sim, por mais que muita gente não queira, né? Então vamos então esquecer, de certa forma, vamos tentar tirar a chateação da existência da trilogia sequel e projetar o que a gente queria que o pós-sequel fosse, para melhorar o meio de campo. Primeiro de tudo é que um dos principais rumores que estão em pauta neste momento é de que a continuação da trilogia sequel será, sim, uma trilogia sequel. Traremos, então, o filme da Rey, da nova Ordem Jedi, como sendo o episódio 10 da saga Skywalker. Isso, por enquanto, colocaria o filme a cerca de 8 a 9 anos de distância da estreia do episódio 9, Ascensão Skywalker. Mas a história do filme vai se passar 15 anos depois dos eventos de Ascensão Skywalker. E olha só, a Daisy Ridley, a própria Rey, já meio que lançou uma possível janela de lançamento para o filme. Em entrevistas, ela disse que espera que esteja tudo no cinema em 2026. Mas o que é que a gente vai ter em 2026 que está confirmado? Teremos o filme The Mandalorian and Grogu, que já foi confirmado pelo Bob Iger, por toda a equipe da Lucasfilm em várias divulgações, que será o retorno de Star Wars aos cinemas. Se Star Wars vai retornar com Mandalorian e Grogu nos cinemas em 2026, temos aí dois filmes que podem ser lançados nesse ano, como a gente falou aqui no vídeo sobre o calendário da Disney e da Lucasfilm que está aqui em cima no card. Esses dois filmes de Star Wars, teríamos um em maio e outro em dezembro. Se The Mandalorian e Grogu vai ser o primeiro filme, então será lançado em maio. E teríamos em dezembro o lançamento desse filme da nova Ordem Jedi com a Rey. Por sinal, um dos rumores aí que a gente tem em pauta é que Nova Ordem Jedi é apenas o título de trabalho. E por isso está sendo fortalecido que esse filme, na verdade, será o episódio 10. Por enquanto, Wings são apenas rumores que eu trago aqui em pauta para a gente discutir e para a gente entender. Eu acho, pessoalmente, cedo para a gente trazer um episódio 10. Eu acho que não é o momento. É uma maturação que ainda precisava de mais tempo. A geração da trilogia sequel ainda precisava crescer mais um pouquinho para que a gente tivesse o efeito prequel, que foi o efeito de que as prequels hoje são adoradas e as sequels, né, não tanto. Então, Star Wars tem muito desse movimento geracional. Quando as gerações assistem o filme, crescem, são mais vocalizadas, os filmes começam a ter mais apelo popular. Isso aconteceu com as prequels, tá? É inegável. A gente teve uma geração de fãs que odiou as prequels no momento do lançamento e aí hoje em dia elas são amadas. E não vou nem dizer que é a título de comparação com a trilogia sequel, tá? Eu acho que tem muito geracional, sim, da galera que cresceu vendo as prequels e hoje tá aí falando sobre Star Wars. Eu me incluo nisso, tá bom? Enfim, continuo achando cedo para a gente ter um episódio 10 e continuo achando cedo para a gente ter uma continuação da história
da Rey. Mas eu não vou negar que seria interessante a gente ver essa continuação sim, para trazer alguns personagens por aí. E a Daisy Ridley, ela tem dado algumas entrevistas, né, sobre essas questões. Ela tá empolgada em fazer o filme e, segundo ela, a Sharmila Obaid-Chinoy, que vai ser a diretora do filme, já contou a história toda para ela, né? Não com detalhes, ela não leu o roteiro ainda, mas ela já sabe a história e ela disse, pô, eu já sei o que vai acontecer e eu não estaria empolgada se não fosse bom. Então isso me faz querer esperar para poder filmar, para poder estar no filme, porque eu gostei muito. Ela tá empolgada, mas uma coisa que a gente ainda não sabe é se teremos outros personagens da trilogia sequel nesse filme. Em entrevista, a Daisy Ridley também falou que não sabe nada sobre personagens retornando. E a gente poderia ter uma penca de personagens retornando. A gente poderia ter o John Boyega, o Finn, que já falou que ele até voltaria, né, se fosse uma história boa. Ele falou isso? Eu acho que ele falou isso, mas enfim, posso estar falando besteira aqui, comente aqui embaixo se ele falou isso mesmo. Mas eu acho que falou sim. O Oscar Isaac, ele já brincou dizendo que quando ele precisar comprar uma casa nova, ele faz Star Wars de novo. Não, meu querido, você fez Duna, que é um filmaço, tá? Duna parte 1, filmaço. Duna parte 2 também, fantástico. E, pô, tá na hora de uma nova mansão, né? Vamos voltar pra galáxia de Star Wars, na moral. Paul Dameron é um dos personagens mais legais de Star Wars, da trilogia sequel, e eu acho que merece voltar também. Outro personagem que poderia voltar é o Ben Solo redimido, né? Adam Driver, mas ele não tá tão interessado. O Adam Driver, ele agora tá numa carreira muito mais sólida, fazendo muitos outros filmes. Por exemplo, ele brilha muito em Ferrari, ele tá fantástico em Ferrari, interpretando o Enzo Ferrari, fundador da grande montadora e né, escuderia automobilística. Então a vibe dele é outra. Ele tá, né, tipo, com outro momento de atuação agora. Mas, assim, se a história for realmente boa, nada impede, pô, uma aparição do Ben Solo como fantasma da força ali. Eu fico chateado de terem matado o Ben Solo. Pô, não precisava ter matado o Ben Solo, aquela morte horrível, né? Beijou, morreu. Aliás, tem muita coisa bizarra, né, no Ascensão Skywalker, mas não vamos, eu disse que a gente não ia voltar pro passado. Vamos matar o passado, como disse o Kylo Ren lá nos Últimos Jedi, né? Vamos matar o passado e vamos olhar pro futuro. O Kylo Ren, ou melhor, o Ben Solo aparecer como fantasma da força poderia ser uma possibilidade para guiar a Rey de algum momento e a gente ter mais do personagem, né? Você sabe, a única fala que a gente tem do Ben Solo em Ascensão Skywalker é ele gemendo de dor quando ele cai ali no muro, quando ele faz au. Pois é, essa é a única fala do Ben Solo em Ascensão Skywalker. E outra coisa que perguntaram para Daisy Ridley nessas entrevistas e tal era se a Rey vai estar ali né, criando filhos. Essa é uma pergunta que se faz muito para personagens, né, para atrizes que interpretam personagens femininas, né, como se apenas o trabalho de mãe fosse o trabalho mais importante dessas personagens femininas em um futuro aí, numa construção, numa evolução de personagem. Eu, pessoalmente, discordo muito disso aí, mas a Daisy, ela foi até diplomática na resposta, ela deu uma resposta muito boa, que ela fala que não vê a Rey provavelmente tendo filhos, visto que ela é uma Jedi e tá focada no treinamento ali dos seus padawans, né, dos seus aprendizes, e em reconstruir a nova Ordem Jedi. Então, né, pelo amor de Deus, gente, como é que vai perguntar isso? Mas isso me lembra uma teoria que rolou durante a Ascensão Skywalker, que foi a da Rey grávida. Aliás, o pessoal do Jovem Nerd sempre fala que o nome do grupo deles, né, de fofoca, começou como Rey grávida em Tatooine, por causa dessa teoria, que o Ben Solo, ele transfere a energia vital de Díade para a Rey, pegando ali na barriga dela. E aí muita gente disse, ih, rapaz, vem aí o Baby Ben Solo, porque ele transferiu vida pra ela e ao mesmo tempo engravidou a Rey lá em Ascensão Skywalker. Oh, meu Deus do céu, da onde vocês tiram essas loucuras? Mas enfim, a Daisy Ridley já pontuou que não teremos uma Rey com filhos, provavelmente ela tá focada no treinamento Jedi, tá focada em reerguer a nova ordem. E nesse treinamento Jedi todo, outra coisa é como a Rey vai conduzir os treinamentos. Ela teve um treinamento meio bizarro com o Luke Skywalker ali em Os Últimos Jedi, né? É um treinamento que o Luke Skywalker não estava afim, é um treinamento de má vontade, né? Então ela já deixou bem claro também que ela vai treinar os seus padawans de forma diferente de Luke Skywalker. Infelizmente, é o Luke Skywalker que a gente teve, aquele Luke Skywalker rancoroso, mas que se redime no final, tá? Eu gosto muito de Os Últimos Jedi, gosto da volta, né, do Luke Skywalker como um herói, como uma lenda no final do filme. Então, infelizmente, a gente não vê o Luke herói. A gente agora vai ver o Luke herói. Tem visto o Luke herói ali
em Retorno de Jedi, obviamente, mas também no período de The Mandalorian. Minha expectativa é que a gente veja esse Luke novamente enfrentando o Thrawn aí, com toda a patota do Mandalorian em Herdeiro do Império do Dave Filoni. Mas isso por enquanto é minha expectativa, não tem nada confirmado. De todo modo, a Daisy confirmou que ela deve treinar sim os seus padawans de jeitos diferentes. E como padawans da Rey, possíveis novos protagonistas, levando aí o bastão, ou melhor, o sabre de luz adiante, estão sendo teorizados um elenco em que a gente teria um menino e uma menina, né, que vão ser o futuro dessa Ordem Jedi conduzida pela Rey. Eu fico me perguntando qual será esse conflito que vai trazer uma necessidade de um episódio 10 para a nova Ordem Jedi, para reerguer esses novos mocinhos de Star Wars pós ascensão Skywalker. O que eu acho que pode acontecer é, vamos trazer ameaças de fora, vamos trazer ameaças ali externas, e os Anvongs, os Greasky, vamos trazer coisa diferente dos Sith, sabe? Trazer algo da Alta República, os Drengir, os Nihil, de alguma forma. Vamos trazer essa galera aí para serem inimigos diferentes e a gente vê uma guerra em grande escala em Star Wars, sabe? Tô sentindo falta de uma guerra de combates aéreos. A gente teve muito pouco combate aéreo decente na trilogia sequel. Então a gente teve em Rogue One isso, mas não na trilogia sequel tanto. Então bora trazer isso, bora aquecer e trazer o que há de melhor em Star Wars para esses novos filmes, especialmente o The Mandalorian Grogu e também esse novo filme da Rey, que a gente vai continuar falando aqui. Tem esse vídeo onde você pode conferir mais sobre esse filme da Rey e as nossas expectativas, e também esse vídeo aqui onde a gente disseca os planos da Lucasfilm e também sobre como será o futuro de Star Wars na TV e nos cinemas. Eu espero você em mais conteúdos do Diário Rebelde e que a força esteja sempre com você.